Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, como vocês estão? Eu sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da nossa aula hoje é reino protoctista. Então vamos aos objetivos da aula. Conhecer as principais protozooses e compreender a importância dos métodos de prevenção. Então vocês já devem ter ouvido falar sobre as algas unicelulares, né? Essas algas, elas pertencem ao reino protoctista, né? Aqui estamos representando as algas do gênero Cholera, e essas algas unicelulares, elas são muito utilizadas para o tratamento de esgoto doméstico. Sim, o esgoto doméstico, ele possui uma parte negra, uma parte escura. Essa parte negra é justamente a parte onde nós encontramos organismos patogênicos. E justamente elas precisam então ser feita, né, a desinfecção, né, a limpeza dessas águas. E essas algas, elas vêm sendo utilizadas no mundo todo para fazer o tratamento. E elas também, além de fazer o tratamento, elas geram biomassa. O que seria essa biomassa, né? Então, é um adubo que pode ser utilizado, né, tanto in natura ou posteriormente, né, no solo, justamente para fazer a fertilização. Essa parte negra, ela é rica em carbono, em nitrogênio e potássio, que são elementos essenciais para a reprodução dessas algas. Então, essa daqui é a conversão de um problema ambiental, certo? Transformada em uma solução inteligente. E tem mais uma coisa muito interessante dessas algas, é que como elas fazem a fotossíntese, elas absorvem o gás carbônico da água. E durante esse processo, principalmente na alta luminosidade, né, quando o sol incide muito mais forte, altera o pH da água. Então, normalmente, os organismos patogênicos, né, que eles estão nessa parte negra, eles convivem num pH 7, que é o pH neutro. Quando elas fazem a retirada desse gás carbônico, o pH tende a subir, vai para 8, 9 e 10. E com isso, à noite, quando não tem incidência solar, esse pH volta a ficar no pH neutro, o 7. Essa instabilidade de pH faz com que esses organismos patogênicos não consigam sobreviver. E daí, então, ocasiona na desinfecção. Então, olha que interessante. Esse é um projeto multifacetado, que se diz. Né? Existem várias possibilidades de utilização dessas algas para o tratamento de esgoto. E por que isso acontece, né? Quais são os problemas de saúde decorrentes da falta de saneamento básico? Então, como vocês podem ver na imagem, né, são duas realidades muito presentes, né, no nosso país, né, no nosso estado, no nosso país, onde o esgoto é lançado ou diretamente no rio, né, ou nas ruas, e as pessoas acabam convivendo, né, com isso. E o que será que isso pode ocasionar? Em doenças, né, que afetam a todos, principalmente as crianças, né, que tendem a ter ainda a imunidade não completa, causando inúmeras complicações clínicas que podem levar à morte. Um exemplo dessas doenças são as protozooses, que são as doenças ocasionadas por protozoários, que é o que nós vamos ver na aula. A primeira doença, então, é a amebíase. Ela é causada pela ameba, o nome científico dela é Entamoeba histolytica, e as características, então, dessa ameba. Ela tem um vacúolo de controle de osmose, que está localizado aqui nessa região, que tem a função de controlar a entrada e saída de água, porque ela está num meio aquático. Ela possui pseudópodes. O que são pseudópodes? Pseudo significa falso e podes significa pés. Então, através desses pseudópodes, ela faz a locomoção. Então, o citoplasma empurra a membrana e é dessa forma que ela se locomove. A causa, né? Então, se a gente acaba ingerindo os cistos dessa ameba, a gente tem, então, uma disenteria amebiana. Então, a pessoa tem fezes, né, com muco e sangue. O que seriam esses cistos? Então, quando a ameba ela está num local onde não tem água, onde não está propício, né, para a reprodução dela, ela faz esses cistos, né? Então, existe uma parede e a ameba está lá dentro e ela fica em torno de 20 dias aguardando o ambiente propício para que ela entre, né, num organismo ou ela possa se reproduzir. Então, vamos com o nosso primeiro exercício. Observe o esquema abaixo que ilustra o ciclo biológico da Entamoeba histolytica. Por que as pessoas contaminadas acabam tendo fezes com muco e sangue? Então, nesse exercício, tem aqui um esquema mostrando, né, o ciclo reprodutivo da ameba. Vamos lá, então?
Então, pessoal, como vocês fizeram então o exercício, vamos fazer a correção? Então, na questão número 1, foi pedido para que vocês explicassem por que as pessoas contaminadas acabam tendo fezes com muco e sangue. Então, vamos explorar um pouco essa imagem antes, né, da gente elaborar a resposta. Então, quando a pessoa, né, se contamina com alimentos ou a água potável, né, com alguns cistos, esses cistos acabam entrando no intestino, né? E quando a ameba percebe que ela está num ambiente propício, que tem água e tem alimento para ela acaba saindo, né, desses cistos. Essas formas, então, chamadas de vegetativas, acabam se multiplicando, né, lesam os vasos sanguíneos intestinais, então ela acaba penetrando na parede intestinal, né, se alimenta de hemácias, né, e depois a pessoa acaba eliminando através das suas fezes novamente os cistos e o ciclo se inicia, certo? Então a resposta, né, uma possível resposta, né, os cistos do protozoário entamoeba histolítica aderem às células epiteliais do cólon e realizam a invasão da parede intestinal, ocasionando em disenteria com sangue e muco. Então é muito interessante vocês compartilharem, né, essa resposta com os colegas de turma, com o professor e até mesmo em casa, para se manter esse cuidado de lavar bem os alimentos e ter a água potável. A giardíase também é uma doença ocasionada por um protozoário, características, né? Então elas perderam a mitocôndria e tornaram-se anaeróbios. Então é bem interessante depois vocês pesquisarem a diferença de anaeróbios e aeróbios, né? E com certeza vai ter uma relação com a mitocôndria, porque a mitocôndria ela é responsável pela geração de energia e pela produção, né, liberação de gases para a respiração. Elas são flagelados de vida livre ou parasitas. Os sintomas então da giardíase: cólicas abdominais, flatulência, náuseas e episódios de diarreia aquosa. Então, esses aqui são os flagelos utilizados para a locomoção desse ser. A tricomoníase é uma doença também ocasionada por um protozoário flagelado, que é a forma como ele se locomove. Perderam também a mitocôndria e se tornaram anaeróbios. Claro, isso foi um processo de evolução, né? Os sintomas, normalmente é uma doença assintomática e ela causa inflamação em vários locais do organismo, causando uretrite, vaginite, cistite, epididimite e prostatite, certo? Quando termina com ite, as doenças, ela está relacionada com inflamação desses órgãos, tá? Nós chamamos então de IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Então, além, né, dele causar aquela doença que nós vimos, também eles estão associados com o cupim. Como, né, vocês devem saber, o cupim ele se alimenta da madeira e a madeira, né, ela é rica em celulose, que é o polissacarídeo, né, que forma a parede celular das células vegetais. Porém, o cupim, assim como os outros animais, não conseguem digerir, né, esse polissacarídeo vegetal. Nem a gente consegue, né? A gente consegue por conta das nossas bactérias benéficas. Por isso, ele precisa então estar relacionado com esse tricomonas, uma relação de simbiose ou relação mutualística, onde ambos têm benefício. Então, aqui o que acontece? Esse organismo, esse protozoário, faz a quebra do açúcar para a nutrição tanto do cupim quanto dele, né, e facilita então a digestão da celulose. Olha que interessante. Então, o cupim não consegue digerir a celulose. Doença de Chagas é uma doença que é muito falada, né, é recorrente aqui no nosso país, causada pelo Trypanosoma cruzi, né, que é o agente etiológico, e o vetor, que é o barbeiro, né, também em alguns locais é chamado de chupança. Por quê? A gente vai ver logo mais sobre o ciclo dele. Ele possui uma grande mitocôndria, tá? Um núcleo também muito grande. Sintomas: febre, mal-estar, inchaço de um olho, inchaço do fígado e baço. Nessa imagem vocês podem ver então o Trypanosoma cruzi justamente junto com uma hemácia. Aqui então nós temos o ciclo da doença de Chagas. Então o que acontece? Então esse barbeiro normalmente ele ataca à noite, ele pica a região do rosto da pessoa, por isso que foi dado esse nome de barbeiro, né, por conta da região da barba. Quando ele faz essa picada, ele acaba liberando fezes e a pessoa, ao coçar,
As fezes contaminadas com o tripanossoma entra, né, na circulação sanguínea. Então aqui está mostrando o local da picada. Esse tripanossoma chega pela corrente sanguínea e vai até as fibras musculares do coração, certo? Então ele fica aqui, ó, convivendo junto com as demais hemácias e pode lesionar, né, o fígado e outros órgãos. Então é uma doença muito séria. De que forma nós podemos combater o barbeiro, né? Proteger portas e janelas com telas, utilizar inseticidas e proteger as camas, né, com cortinados, certo? Leishmaniose, uma outra doença ocasionada por um flagelado, também possui uma grande mitocôndria. Causa então dois tipos de doença, a leishmaniose visceral e a leishmaniose de pele. A visceral ocasiona em emagrecimento, febre baixa, aumento do baço e fígado e é causado por insetos hematófagos. Hematófagos são insetos que necessitam de sangue. Aqui no caso dessa doença é o mosquito palha, certo? Ele que transmite, né, a Leishmania brasiliensis, por exemplo, que é da doença da leishmaniose de pele. Feridas na pele, feridas nas mucosas do nariz, da boca e da garganta, também conhecida como ferida brava, tá? A antroponose é uma doença que acomete animais silvestres, cães não vacinados e eventualmente o homem. Então é uma terceira doença relacionada, né, à leishmania, porém ela acomete mais os animais silvestres. Então agora vamos de exercício. No exercício número 2 fala sobre o barbeiro, né, a doença de Chagas. Ele é o transmissor de um parasita que causa uma doença no homem. Escreva o nome da doença e como se dá o processo de transmissão. Então vamos lá?
Então, pessoal, na questão número 2, foi perguntado: o barbeiro é o transmissor de um parasita que causa uma doença no homem. Escreva o nome da doença e como se dá o processo de transmissão. Então, aqui uma sugestão da resposta: o nome da doença é a doença de Chagas e ocorre pelo contato com fezes do barbeiro infectados com o Trypanosoma cruzi após picada, certo? Então, ali está o barbeiro. Essa é uma outra doença chamada de balantidiose, né? A característica, então, desse protozoário é porque ele possui cílios. Todos os que nós estávamos vendo eram flagelos para locomoção. Aqui eles possuem cílios, né? E esses cílios, eles batem, fazem movimentos na água que facilitam, então, a locomoção. Também servem como filtração, então eles absorvem a matéria orgânica, lembrando que esses organismos eles são heterotróficos, né? Absorvem o alimento do ambiente externo. Ingestão de alimentos contaminados, então quando a gente se alimenta, né, com esses alimentos contaminados com cisto, né, acaba ocasionando então lesões na mucosa do colo ou do seco, né, na região intestinal. Toxoplasmose. A característica, então, do Toxoplasma gondii, eles são apicoplasto. Então, como isso funciona? Nessa região, né, na parte mais fininha ali da imagem, né, ele possui uma parte apical como se fosse perfurante, que facilita a penetração na célula, ou também a fixação na célula, por isso que é dado esse nome, tá? O movimento se dá por flexões, né, então ele realiza esse movimento. Sintomas, então, da toxoplasmose, praticamente assintomática. Quase 90% das pessoas que têm a toxoplasmose, acabam contraindo a toxoplasmose, não têm sintomas, tá? Só 10%. Ainda mais pode causar cegueira, né, em caso de não tratamento. A transmissão se dá por ingestão dos cistos oriundos das fezes de gato ou carne crua ou mal cozida. Então, aqui vamos fazer, né, um parênteses aí em relação às mulheres grávidas. Então, essa é uma doença onde as mulheres, né, gestantes têm que tomar muito cuidado, né? Normalmente, os médicos indicam que a mulher fique, né, distante de gatos, né, esses gatos que normalmente, né, não é tratado, por conta, né, da ingestão, de repente, desse toxoplasma. E isso, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Pode ocasionar em malformações no bebê e até também levar a óbito, tá? E também, principalmente, no consumo de carne crua ou mal cozida. Então, gestantes têm que ter esse cuidado de ter, né, se alimentar da carne mais ao ponto ou até para mais, para não correr o risco. Com relação à malária, uma outra doença também causada pelo Plasmodium. E aqui nós vamos ter 3 tipos de Plasmodium. O Plasmodium malariae, ele ocasiona na quartã benigna. O Plasmodium vivax, terçã benigna, e Plasmodium falciparum, terçã maligna. O que seriam esses nomes, terçã e quartã? Está relacionado com a febre. Então, quando é terçã, significa que a pessoa tem 1 dia febre e 2 dias não. Então, fecha os 3 dias. Quartã benigna é quando a pessoa tem 1 dia a febre e 3 dias não. E fecha, então, o 4º dia. Essa aqui, a terçã maligna, é a mais séria que pode levar à morte. Sintomas: calafrio, sudorese e a febre. Como que se dá o processo de transmissão? A infecção ocorre pelo mosquito prego. Então, aqui também tem um vetor que ocasiona nessa doença. Antes dele picar a pessoa, ele acaba inoculando, né, salivas, né, com esses esporozoítos, né, que são os esporos ali do plasmódio. Ele chega na circulação sanguínea, vai até o fígado, faz então a reprodução dentro das hemácias e ocasiona então na quebra das células. E eu com isso, né? Então, todas essas doenças citadas até agora, né, existem diversas formas de transmissão, como, por exemplo, ingestão de água contaminada e alimentos, picadas de inseto e até mesmo via sexual. Então, vocês compreendendo, né, sobre as protozooses, vai ter, então, uma prevenção mais eficaz. Então, o que nós vimos na aula de hoje? A importância no tratamento de esgoto doméstico com a utilização das algas, principais doenças causadas por protozoários e a importância de se manter hábitos de higiene, eliminar possíveis vetores de doenças e cobrar dos governantes o saneamento básico.
Então é isso, pessoal. Até breve. Obrigada!